E como foi bem falado aqui pelo nosso querido dirigente, nós fomos alistados para uma guerra. Existem alguns lugares aí e as pessoas estão sendo preparadas para um lazer, né? Para viver em brincadeira. Mas nós sabemos que a vida não é feita de brincadeira. Irmãos, é uma guerra constante, uma luta constante, que temos o espírito contra a carne contra o espírito, a vontade de Deus, as nossas vontades, e nós temos que compreender o que é que Deus quer tratar com o nosso coração. Então, neste momento, convido a todos para nós lermos, meditarmos no texto da Bíblia. O tema desta campanha de oração está no livro de Zacarias, capítulo número 1, verso de número 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Opa, tem gente que tem misericórdia ainda. Mas olha só, irmãos, Zacarias, capítulo número 1, verso de número 3. Diz assim: portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, muito bom esse texto da Bíblia Sagrada. Eu acredito que os irmãos já receberam diversas porções no decorrer desta campanha, entendendo assim a voz de Deus, a porção que Deus quer dar para cada um de nós, a cada dia, a cada momento. Deus quer se comunicar com a sua igreja. Nós estamos tratando aqui de um texto da Bíblia que se encontra nos livros dos profetas menores. A Bíblia, ela é dividida por seções, por categorias, e a seção que nós estamos tendo a oportunidade de meditar é na seção dos profetas menores. Existem os profetas maiores e os profetas menores. Importante a gente também compreender algumas coisas aqui, para nós conseguirmos aplicar para um momento atual, para o momento de hoje, entendendo que não é de hoje que Deus ele convoca, que Deus ele chama, que Deus ele tem um chamado para o seu povo, para dizer para o seu povo: voltem para mim. A gente hoje, quem tem já alguns anos de caminhada, vai vendo que vai se cumprindo as profecias. A Bíblia Sagrada deixa bem claro para nós que nos últimos dias o amor de muitas pessoas esfriariam. E será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Está escrito isso. E quando nós meditamos essa palavra, nós estamos vivendo esses dias onde há a multiplicação da iniquidade, o esfriamento da fé, a apostasia, a heresia, homens amantes de si mesmos, presunçosos, inimigos de Deus, inimigos da palavra, inimigos da fé. Essas pessoas estão aparecendo aí agora, aparecerão. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias aparecerão homens malignos, pessoas, doutores, homens amantes de si mesmos. E hoje é o que nós mais vemos aqui. Eu escutei o dirigente desta igreja, desta congregação falar: nós temos que orar pelas pessoas que estão se desigrejando, as pessoas que estão entendendo que não precisam mais de templo, não precisam mais de pastor, não precisam mais de comando. Temos que orar para essas pessoas. Sabe o que acontece? Tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus. Hoje as pessoas têm muitas motivações para não vir para uma igreja, e eles dão razão às suas motivações, mas tudo isso faz parte de uma frieza espiritual, de um distanciamento da fé, de um distanciamento de Deus. Criamos os nossos motivos, criamos as nossas desculpas e dizemos: não vamos para a igreja porque nós temos hoje uma internet, nós temos um YouTube, nós temos pregações que podemos escutar, e escutamos mestres que muitas vezes não têm liderança, não têm comunhão e vivem na prostituição da fé. E nós temos que ser bem alertados. Estamos aqui e temos que ter discernimento das coisas. O
O profeta Zacarias, sendo usado por Deus, ele faz um chamado ao povo ao arrependimento. Temas semelhantes a esse, hoje temos uma dificuldade de pregar. Quero até parabenizar a direção desta igreja por ter coragem de dar um tema como esse, porque os irmãos não esperem que eu vou aqui pregar uma mensagem, hoje eu vou alisar um gatinho aqui, não. O tom dessa mensagem é um tom de arrependimento, e não tem como você falar de arrependimento sem dizer para as pessoas que vocês precisam renunciar. Vocês não tem como falar de arrependimento se não for tocar na cruz, em sacrifício, em luta, em guerra. Não tem como. Participamos de vários púlpitos, de várias igrejas, estamos em vários lugares, chegamos para pregar em vários lugares, as pessoas criam um tema lá e dizem assim: hoje vai ser o dia do avivamento. Cheguei numa cidade esses dias e fiquei altamente preocupado, eu fiquei angustiado, o presbítero Antônio e demais obreiros, quando eu cheguei lá, esperando o avivamento, uma atmosfera como essa, onde você canta louvando a Deus, e a igreja reage que nada. Vamos começar o culto a partir das 16h30, nós vamos de 16h30 até as 21 horas. Eu digo: pronto, então é avivamento, vai ter oração, então é avivamento, vai ter gente de joelho, então é avivamento, vai ter gente se consertando diante de Deus, é avivamento, vai ter arrependimento. Que nada, eles pegaram de 14h30, de 16h30, perdão, 4h30 da tarde até 8h30, só louvor, estamos aqui, Deus, vem aqui, Deus, e começou, irmãos, aquela onda toda. E irmãos, eu vou dizer um negócio para você: naquele culto, naquele lugar, naquela festividade, eu fiquei preocupado, porque eu disse: parece que eu não estou sentindo nada, parece que eu não estou com Deus aqui. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Que avivamento é esse? Avivamento, enquanto tinha música, tinha glória, enquanto tinha música, tinha movimentação do povo, enquanto tinha música. Quando acabou a música, irmãos, acabou tudo. Não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem palavra. Eu nunca vi na história avivamento com música apenas. Não, a música faz parte do culto, é bom louvar a Deus, Deus habita no meio dos louvores, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que o povo se arrependeu quando Deus mandou uma palavra pelos profetas. Deus tem que levantar profetas. Hoje, irmãos, me preocupa, em algumas igrejas, talvez aqui os irmãos não tenham isso, e o que eu vou falar talvez assuste vocês, mas hoje me preocupa as pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo por meio de grupos de WhatsApp, por meio de grupos de fofoca que está na internet, fofoca que está no meio da igreja, fofoca que está no meio da congregação. Me admira muito, porque eu já participei de uma época que a gente ficava sabendo de coisas quando Deus levantava profeta. Deus vai levantar profeta para denunciar e para falar onde está o erro, onde está o pecado, onde está. Eu fico preocupado. Você está sabendo da última? O quê? Fulano de tal caiu, fulano de tal adulterou, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Por meio de fofoca, essa igreja está precisando voltar para Jesus, está precisando voltar para Deus. O que mais temos consumido hoje? Se você fizer um diagnóstico, pegue aí, vai lá no YouTube, já que a gente tem essa liberdade de ir no YouTube, pesquise lá. Eu quero saber quanto tempo eu estou ficando nas redes sociais. Você vai ficar admirado, vai ficar escandalizado com você mesmo. Você fica até mais de 2 horas, 3 horas na semana por dia. Você fica muito tempo na rede social, e lá na rede social, eu vou dizer um negócio para você: é você passando aquelas telas e você consumindo todo tipo de coisa, todo tipo de heresia, e vai moldando o seu raciocínio, a sua fé. Você passa o dia todo distraído, e aí quando chega na igreja não tem força mais para adorar, não tem força mais para acreditar. Sabe por quê? Porque nós estamos substituindo a palavra profética de Deus. Eu não estou dizendo que você não consuma e que não aprenda a trabalhar as ferramentas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que ter sabedoria.
Porque senão, irmãos, nós vamos ficar distantes. Nós vamos se distanciando. Tem uma frase que eu estou meditando, queridos irmãos, esses dias. O inimigo, ele tem uma estratégia. Ele pegava a igreja primitiva e ele humilhava a igreja. Simplesmente aqui no nosso continente, aqui no nosso Brasil, nós temos liberdade de glorificar, de engrandecer o nome do Senhor. Vamos em via pública, colocamos uma caixa de som, falamos do pecado, e vamos tanto padecer. Aqui nós temos liberdade. Existem países, lugares que as pessoas já não têm essa liberdade, porque já é tudo dominado. Mas vamos lá, só que os crentes primitivos, o inimigo usava as autoridades, usava os poderes da época para pegar os cristãos, simplesmente humilhar, colocar em arenas e fazer um coliseu como se eles fossem espetáculo. Queimavam os cristãos com tocha viva e destruía aquele povo. Alguém escreveu e disse que simplesmente ele fazia um favor a Deus quando ele matava cristão. Ele fazia um favor, era como se ele pegasse um cristão e dissesse assim: eu vou matar, eu vou humilhar para levar você aqui em praça pública a humilhação. Só que ele matava e mandava um cristão para a glória, matava e mandava um cristão para a glória. Só que hoje a estratégia é outra. Ele não está destruindo primeiro, ele está distraindo primeiro. Antes ele destruiu. O ladrão vem para matar, o papai destruiu. O ladrão vem. O inimigo, ele tem também, irmãos, essa mesma funcionalidade de matar, de roubar e destruir. Mas a questão é, hoje ele não está destruindo primeiro, ele está distraindo. Eu vou distrair um casamento para depois destruir um casamento. Eu vou distrair uma igreja para depois destruir uma igreja. Eu vou distrair um ministério para depois destruir. Primeiro ele distrai, depois ele destrói. E aí nós estamos vivendo um momento da distração. E aí Deus tem que levantar os seus profetas para chamar a nossa atenção e chamar de novo nós ao arrependimento. Precisamos nos arrepender. Existe, irmãos, quando o profeta diz, portanto diz, assim diz o Senhor: tornai, voltem, convertam-se, retorne, mude de direção, voltem para Deus. É muito bom ver uma igreja aqui adorando a Deus. Eu sei que vocês estão adorando a Deus e que estão entendendo a mensagem. E aí é muito importante nós sempre estarmos com o nosso coração voltado, convertido, metanoia, mudança. Eu estou precisando mudar, estou precisando melhorar. Eu vou deixar de olhar para o outro e vou olhar para Cristo, eu vou olhar para Deus. Uma coisa interessante que eu vi, irmão, nos profetas: enquanto o profeta Isaías ficava olhando, irmãos, para o pecado dos outros, sabe o que ele fazia? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Ai de ti, 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 Corazinha, ai de ti, ai de ti. Irmãos, era só ai de ti. Enquanto ele ficava olhando para o pecado dos homens, para a vida dos outros, era ai de ti. Mas a Bíblia diz, capítulo 6, que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a glória de Deus enchia aquele lugar. E quando ele viu a glória de Deus, ele viu serafins que estavam com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e não paravam de glorificar, não paravam de louvar, não paravam de exaltar. Sabe o que a igreja está precisando, irmãos? Precisando voltar a ver a glória. Porque quando eu começar a voltar a ver a glória, aí não vai ser mais ai de ti, vai ser ai de mim, ai de mim. Eu preciso me arrepender. O outro precisa, mas eu que estou vendo a glória preciso mais. Eu que estou vendo a glória de Deus. A igreja está precisando ver a glória. E aí o texto vai nos trazer algumas exaltações. Quando o profeta Zacarias, ele foi usado por Deus nesse contexto, Deus estava desgostoso usando o profeta. Ele vai dizer no capítulo 1, verso 2: o Senhor tem estado em extremos desgosto. Então, como é que ele se expressava? Por meio dos profetas. Irmãos, nós não podemos nos comportar
Nós não podemos entender que isso aqui é mais uma palestra, é mais uma palavra. Eu tenho que entender quando eu vier para um culto, que não é um palestrante que está falando, quem está falando é a boca de Deus. Eu tenho que entender que a pessoa que está pregando, ele está pregando qualquer conteúdo, ele está falando a palavra de Deus. Eu tenho que entender que a palavra que vai sair deste lugar, seja por quem for, não precisa ser de fora, ser de dentro, não precisa ser um pastor. Irmãos, Deus usa quem prega a palavra, e a palavra que sai daqui, ela vai sair com uma direção para mudar a história deste lugar. E havia um contexto, porque Deus estava tão desgostoso. Porque que Deus levantou os profetas, dentre eles o profeta Zacarias. O povo ainda havia retornado do exílio babilônico, do cativeiro da Babilônia. O povo havia saído de lá, depois desse desílio profetizado por vários profetas, que eles iriam ficar por 70 anos, e o povo ia resistir, porque o povo quer escutar o que Massageu é. É assim, não é? Era no tempo de Jeremias, era no tempo de Isaías, era no tempo de Ezequiel, no tempo de Daniel. E por que não mudou? Porque o povo não é ruim. Mas a questão é que o povo, Deus, ele profetizou por meio da boca dos profetas que eles iriam, mas eles iriam voltar, Deus iria restaurar. E aí, quando o povo saiu do cativeiro, o povo, ele retornou, mas o coração deles estava distante de Deus. Está, irmãos, em Jerusalém, está na igreja, está participando da igreja, irmãos. A gente tem que estar em corpo, alma e espírito. É uma convocação. Infelizmente as pessoas, elas não querem compreender isso. Para nós entendermos esse retornar, para mim, esse chamado de Deus, nós temos que entender como foi que começou esse afastamento. Esse afastamento, os homens começaram a pecar, os homens começaram a se distrair, os homens começaram a adorar outros deuses, os homens, o povo escolhido e eleito de Deus começou a se desviar, lideranças saíram, chefe dos sacerdotes, como está escrito na palavra de Deus, em 2 Crônicas, do 36 em diante, vai dizer que eles se afastavam e multiplicavam as suas transgressões. Vai dizer que os profetas, eles madrugavam, eles profetizavam, eles falavam, eles traziam alerta, mas o povo fazia, irmãos, como diz o ditado, ouvido de mercador. Eu não quero saber, eu não quero entender nada disso, eu quero viver a minha vida. Mas eles continuavam pregando. 2 Coríntios capítulo 16, verso 16 diz que os homens, o povo de Deus, zombavam dos mensageiros, até que Deus mandou a sua ira. Tem muita coisa que está acontecendo na nossa nação, que eu vou dizer para você, está faltando discernimento do povo. Estou pregando em alguns lugares, tem algumas lideranças, pastores aqui presentes, que não querem nem entender. Tem lugares que eu já preguei que eu não volto mais nada. Eu volto mais não. Porque, irmãos, eu não estou nem se eu não voltar. Por quê? Porque você tem que ser profeta. Amém, irmão? Eu não vou aqui, irmãos, agredir os irmãos com palavra, entenda. Mas vai ter algumas palavras que, infelizmente, vai arder um pouquinho. Vai doer um pouquinho, tá bom? E aí o que acontece, eu vou dizer um negócio para você. A igreja é para ter o que na igreja? Cultuar? Eita, mas eu acredito que pode ser mais bonito. Cultuar? Muito bem, irmãos, culto a Deus. Eu participei de um congresso onde tinha uma campanha política, e na campanha política alguém pegou e disse assim, na hora que o pregador, que era profeta de Deus, que foi convidado para pregar, que encheu a multidão, que ele estava pregando a palavra, quando ele estava pregando, sendo usado por Deus, alguém chegou assim e disse assim para ele, por favor, vou interromper, e todos os congressistas vão entender, porque nesse momento agora, chegou agora fulano de tal, que é candidato fulano de tal, que vai fazer não sei o quê, e vai dar uma palavra no meio da palavra. Na mesma hora que eu estava lá embaixo, eu olhei assim, eu disse, se Deus é Deus, essa pessoa não entra nunca. Agora sabe por quê? Porque esse culto tem que ser quem quiser fazer das suas coisas, das suas propagandas, faça, mas faça em outro lugar. Aqui a glória é para Deus, o louvor é para Deus, o grito é para Deus. Quem quiser fazer, faça depois do culto, vá enquanto em outro lugar, outro espaço. Irmãos, estamos precisando que profetas se levantem de novo.
Aí terminou lá a palestra lá do candidato, e quando ele pegou o microfone disse: fulano e tal falou aqui, gente boa da minha casa. Irmãos, eu não vou fazer isso. Eu quero dizer para você: não faça média com os homens, glorifique a Deus. Muita coisa que está acontecendo na nação é Deus dizendo assim: vou permitir um cativeiro no meu povo, vou permitir açoite, vou permitir, sabe para quê? Para ver se eles se convertem. Sabíamos que é isso? É Deus dizendo: vou permitir, porque, irmãos, tudo está no controle de Deus. Se Deus quisesse, tudo aconteceria do jeito que era para ser. E por que não está acontecendo? Porque os homens substituíram a glória de Deus pela glória dos homens. Os homens, eles adoram mais os homens e não adoram a Deus. Aí Deus faz, sabe o que? Deus disse: pronto, vou permitir coisas para disciplinar vocês, para vocês se voltarem para mim. Agora eu quero perguntar para você: onde estão os profetas de Deus? Muita coisa Deus está permitindo, muita humilhação Deus está permitindo. E aí, conversando com um colega de ministério, e aí ele me chamou para pregar. Eu disse: rapaz, você tem certeza? Você me deu um tema tão complicado. Eu vou falar sobre o profeta. Os profetas do Antigo Testamento eram só peia. Você tem certeza que você quer que eu pregue esse tema? Disse: vou, meu filho, vou dizer um negócio para você. Eu já vou começando dando uma pincelada aqui e dizendo para você uma coisa. Em um lugar que é para ter a glória de Deus, Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele vai permitir até o povo entender, até vocês entenderem. Eu vou permitir. Sabe por que foi que o profeta Zacarias disse: voltem, porque estava numa decadência espiritual, moral. Decadência espiritual. Dê glória a Deus porque você está na igreja. Dê glória a Deus porque você é um servo de Deus. Dê glória a Deus porque você está entendendo essa palavra. Dê glória a Deus porque quando você for para a casa da vontade, você volta para o culto de novo, pode glorificar a Deus. Agora deixa eu falar para você: existe uma decadência espiritual. Não é nessa cidade não, é no mundo. Houve uma polêmica na internet. Alguém estava dizendo: mas como é que pode uma igreja estar preparando um lugar VIP para um jogador de futebol, quando vier para o culto ele participar? Aí houve uma polêmica e os crentes ficaram toda polêmica, todo mundo comentando polêmica, e todo mundo dizendo: como é que pode uma igreja que tem uma ala VIP? Eu acho que os irmãos não acompanharam isso, mas como eu trabalho na mídia, lá na cidade que eu trabalho, eu tenho que ficar sabendo de tudo. E aí, quando as pessoas começaram a comentar, eu disse: o que você acha disso? Eu disse assim: só tem a ala VIP porque tem idólatra. Se não houvesse, irmãos, eu quero dizer para você, pode chegar aqui, irmãos, quem é a pessoa mais famosa que vocês conhecem? Pode chegar aqui pintado, brilhando de ouro. Eu não sinto nada, hein? Você acredita que eu não sinto nada? Eu fico até com medo. Eu digo: rapaz, não vou chegar nem perto, eu vou sair correndo. Eu fico até com medo. Eu aquele matuto do centro, aquele povo assim, com medo assim, eu não vou sair até de perto. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Mas nesse lugar tem uma ala VIP, porque o jogador disse: eu quero ir cultuar a Deus, mas eu não posso ficar no meio do povo, porque o povo que adora a Deus adora o homem. Então nós temos que voltar. A exaltação de voltar é por causa de uma decadência. Você tem que voltar porque Deus cumpriu uma palavra, a profecia, uma profecia de julgamento foi dada pelos profetas. O profeta Jeremias profetizou e diz: vocês vão sair daqui e vocês vão ser deportados, vocês vão se afastar, vocês vão sair da terra que Deus colocou para vocês, simplesmente por quê? Porque vocês estão em decadência. Esta terra ficará devastada e servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Deus cumpre ou não cumpre a palavra? Deus cumpre a palavra. E eu vou dizer um negócio para vocês: Deus cumpre ao pé da letra. Se foi Deus quem falou, Deus cumpre. Então, nesse intervalo de tempo, aconteceu pelo menos 3 deportações. Não foi de uma vez que o povo foi levado para esse lugar. Primeiro aconteceu a deportação de Daniel, depois a de Ezequiel e depois da destruição do templo. Então Deus ele foi usando também todos esses cenários, todos esses momentos, para que o povo se voltasse
neste momento aqui, quem está sendo usado por Deus é o presbítero Antônio. Nós não sabemos o que vai acontecer com ele o próximo ano, mas nós sabemos uma coisa: Deus está usando a história dele para abençoar a sua vida. Deus está usando a história desses homens. Deus está usando a história desses homens. E Deus, ele foi usando. Deus usou Daniel, Deus usou Ezequiel, e Deus usou muitos outros profetas. No meio do cativeiro, irmãos, aconteceu de haver profecias e falas, onde Deus, ele dava sinais e dizia assim: ó, se voltem para mim, clame a mim, responder-lhe-ei. Voltem-se para mim, irmãos. E os homens, o povo de Deus, cada vez mais se desviaram. Sabe o que Deus fazia? Permitia mais luta. Nação brasileira, igreja, congregação aqui em Parelhas, escuta a voz de Deus. Não custa nada obedecer a voz de Deus. Não custa nada entender a voz de Deus, porque Deus pode permitir um cativeiro na sua vida. Deus pode permitir, e quando Deus permite o cativeiro. Sabe para quê? Para trabalhar o crente. Havia uma queda espiritual levou o povo ao cativeiro, mas Deus mesmo no cativeiro falou, guiou e usou o seu povo. Tem pessoas que estão aqui, que estão vivendo momentos difíceis espirituais. Deus nunca deixou de falar com você, mas eu quero dizer para você: entenda a voz de Deus, porque Deus, ele vai te tirar deste lugar. Deus vai te tirar deste cativeiro. Deus vai te tirar deste momento que você está vivenciando. Então, no meio do cativeiro, Deus foi usando quem? Os profetas. Deus usou Jeremias. Deus usou Jeremias antes e após o cativeiro. Deus usando os seus profetas. E quando Deus estava usando os profetas, usando o Jeremias nesse contexto de cativeiro também, Deus usou ele e disse assim: ó, diga para o povo, enquanto eles estiverem aí, não fique desanimado não. Diga para o povo, Jeremias capítulo 29, do 4 ao 7, diga para o povo que edifica em casa, diga para o povo que plante, diga para o povo que procure a paz da cidade, diga para o povo que prospere, diga para o povo que case, diga para o povo que viva. Qual é o contexto que estamos vivendo agora? É um contexto estável ou instável? Estável ou instável? E de forma, quando a gente liga a nossa TV, quando a gente acompanha os noticiários, o que nós estamos recebendo, irmãos, de informação, o mundo parece que vai se acabar do dia para a noite. As informações estão chegando muito rápido, as pessoas agora estão ficando instáveis, o alimento vai subir, nós estamos vivendo uma verdadeira crise. E aí o que a gente vai fazer? Vamos focar nisso, na crise, ou vamos focar em Cristo? Quem vai focar em Cristo aqui? 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 Quem vai focar em Cristo? Foque em Cristo! Foque em Cristo! Do mesmo jeito que ele teve escape para o povo no Antigo, para o povo do Novo Testamento, ele tem escape para você. Foque em Deus! Eu estou esperando o arrebatamento da igreja faz um tempinho já. E eu acredito que vocês também, irmãos. Tudo que for acontecer, que está escrito, vai acontecer. Não tem como evitar não. Ai, eu vou me esconder dentro de uma loca. Ai, eu vou me esconder dentro de uma caverna. Ai, eu vou ter que trabalhar assim. Eu vou ter que escolher, eu vou ter que voltar, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que procurar alguém que seja de um lado, alguém que seja do outro, alguém que me ajude. Nada disso. Quando for para se cumprir a palavra, vai se cumprir a palavra. Não tem como escapar. Vai se cumprir. Mas enquanto não se cumpre, o que você vai fazer? Vai morrer? Enquanto não se cumpre, o que você vai fazer? Vai desanimar? Não. O profeta Jeremias disse para eles lá no cativeiro: enquanto não se cumpre a promessa de Deus dos 70 anos que vocês vão ficar aí, Deus vai te tirar. Deus vai tirar seus filhos. Enquanto se cumpre, viva. Trabalhe, plante, colha. Estude. Eu quero saber aqui quem quer mudar a política, quem quer mudar essa cidade, quem quer mudar esse estado, quem quer mudar esse bairro. Eu quero saber quem quer aqui, quem quer. Então primeiro, seja profeta de Deus. Aí eu quero perguntar para você: você está fazendo o quê? O profeta pergunta: não sei. O profeta diz para você: edifique casa, plante, procure paz, faça alguma coisa.
é verdade? Faça alguma coisa. Deus usou no meio do cativeiro outro personagem chamado Ezequiel. E quando ele usou esse personagem chamado Ezequiel, glória a Deus, no meio dos exilados, no meio de onde estava o povo exilado, Deus ele mostra a glória dele a esse profeta e anuncia a restauração e diz assim, ó: eu vou substituir seu coração de pedra em coração de carne. O povo de Deus tinha coração de pedra. Levanta a sua mão e comigo, eu quero ministrar sobre essa igreja. E ministrando sobre a sua vida, eu quero ministrar um coração novo, eu quero ministrar uma mente nova, eu quero ministrar um renovo de Deus, eu quero ministrar a graça de Deus, eu quero ministrar uma substituição do velho pelo novo. Deus hoje vai trocar este coração, coração doente, coração incrédulo, coração afastado, coração distante, por um coração de Deus. E tem outra coisa, já chegando aqui nos meus momentos finais, Deus usou no meio do cativeiro também outro profeta. Deus tem que usar. Eu fico, irmãos, aperreado quando eu não escuto os profetas falar. Eu não gosto de fofoca, eu gosto de profeta, acredita? Deus usando os profetas, Deus usando os profetas, mas não é esses profetas, irmão, que está aparecendo na internet, não. Profeta mirim, profeta, não tem isso não. Profeta que inventa língua estranha, também desse daí não. Eu quero ouvir um profeta da Bíblia, da palavra, que não negocia, profeta de adivinhação, onde as pessoas, irmãos, se fosse anunciado hoje, aqui tem muita gente, viu, pastor? Eu estou aqui admirado com essa muita gente de Deus, sei que tem mais, mas tem muita gente hoje aqui para mim. Eu já preguei, irmãos, para muita pouca gente, eu já preguei para cachorro. Quem já pregou para cachorro aqui, irmãos? Eu já preguei para cachorro, acredita? É por isso que eu estou achando aqui uma multidão de gente. Mas se o dirigente dessa congregação dissesse que até que o irmão da revelação, eu vou dizer para você que não cabia de gente aqui nessa porta. Era ou não era? Era ou não era? O povo está afastado da palavra. Eu não quero ouvir adivinhação, eu quero ouvir direção de Deus, direção do Espírito. Está na hora de Deus levantar mais profetas, profetas que olhem para o cenário e não desanimem, mas esperem na direção de Deus. Profeta semelhante a Ezequiel, que foi usado no meio do cativeiro, e Deus pegou ele, pegou pela mão, levou para um cenário, levou para um vale, mostrou o cenário e disse assim, ó, está vendo, os ossos são sequíssimos, por acaso podem reviver esses ossos? Se fossem os profetas atuais, que querem saber mais do que todo mundo, profetas que não participam de uma instrução, não participam de uma escola bíblica, não conseguem sentar para aprender, porque já acham que sabem. Se fossem os profetas de hoje, ia dizer na mesma hora, na lata, Deus perguntando e ele respondendo. Mas os profetas de antigamente, irmãos, que eu dou valor, os da Bíblia, simplesmente quando Deus fez a pergunta, ele disse, tu sabes? Eu não sei de nada, tu sabes. Diz, pronto, diga agora, lance agora a palavra. Você quer lançar uma palavra agora? Qual é o cenário que está precisando agora ser lançado uma palavra agora? Cenário do Brasil? Eu falei com alguns pastores já da nossa cidade, e aí eles estavam falando sobre o contexto atual, os poderes, né? Os poderes que existem no mundo, todo mundo está sabendo o que eu estou falando. E quando eles estavam falando, eu disse assim, rapaz, sabe qual é o problema hoje de muitas igrejas? Qual é? É porque vocês fazem festival gospel, vocês fazem momento gospel, vocês fazem cantaria gospel, vocês fazem tudo, mas eu não vejo oração. Então não tem como Deus responder. Aquela onda de gente, todo mundo lá, aquele bocado de gente lá, o povo que Jesus morreu na cruz está lá, mas você não declara nada, meu irmão. É só o povo pega a botão doce e fica feliz. Vamos dançar, bora dançar, bora dançar. Sabe o que Deus vai fazer? Nada. Eu me lembro que estava acontecendo naquele período aqui também, eu acredito que também é um seridó todo, estava, uma seca grande, eu vi aquela multidão de gente, eu disse, meu irmão, se o microfone viesse aqui para esse lado, uma multidão de gente numa festividade, eu pensando comigo, claro que eu sabia que o microfone não ia chegar, mas eu ficava pensando isso, eu disse, se chegar esse microfone na minha mão, a primeira lapada que eu vou dar para o povo é, se o povo que se chama pelo meu nome, se unir e orar, e
Qual é o cenário? Qual é o cenário? Qual é o cenário? Comece a partir de agora a dizer assim para esse cenário, que é um cenário de cemitério, é um cenário de morte, é um cenário de hora de sossego. Diga assim, ó, eu quero dizer em nome de Jesus, uma palavra que Deus liberou para você, que eu não sei qual foi. Vai ter vida neste lugar. Deus vai levantar, Deus vai fazer, Deus vai trazer de volta. Eu quero profetizar aqui que Deus vai trazer de volta, nem que seja pelo sol, nem que seja amarrado, Deus vai trazer de volta. Ossos secos, escutai, não a minha voz, mas a voz do Senhor, e reviva. Encerrando, irmãos, nesse contexto, Deus também usou um profeta na corte, que foi Daniel. E aqui, dentro da minha introdução, já quero encerrar aqui. Diz que o pregador só é ruim quando ele diz que vai encerrar e não encerra. Quando você vê um pregador dizendo assim, vou encerrar e não encerra, ele é ruim. Presta atenção, Deus usou Daniel na corte. Deus vai usar cada um de vocês em vários lugares. Não é obrigado você ser usado do mesmo jeito, da mesma forma e no mesmo lugar. Deus vai te usar naquele lugar, e Deus está falando com você: eu vou renovar a tua vida, eu vou te encher do Espírito e eu vou te usar. Tem pessoas que querem, irmãos, que é uma exigência que as pessoas têm o mesmo ministério. Não, meu irmão, Deus vai te usar aí. Você está me ajudando agora a pregar essa palavra. Deus vai te usar assim, Deus vai te dar graça assim, Deus vai te ajudar assim, Deus vai usar outra pessoa de outra forma, Deus vai usar alguém como Daniel lá no reinado, Deus vai usar Ezequiel no meio do povo do cativeiro, Deus vai usar Jeremias em outro lugar, Deus vai usar. Agora tem uma coisa, eu quero saber quem está disponível. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Só estou conseguindo, presbítero amado Antônio, só estou conseguindo pregar aqui porque Deus te usou. Amém? Deus te usou. Se Deus não tivesse te usado, tivesse te dado a cadeira, a oportunidade, você não teria sido usado, como Jesus disse: eu sou a porta. Quando Deus dá uma liderança a uma pessoa, Deus está dizendo para aquela pessoa: você é porta, é canal e é abençoador, e eu vou te dar graça para você ser usado, para muita gente ser abençoado através da sua vida. Sabe por que eu estou aqui agora? Porque Deus usou Raimundo, para Raimundo dizer assim, quando eu falei com ele, acabei de receber um convite do presbítero lá de Parelhas. Aí eu disse: Raimundo, e aí, topa aí comigo? Raimundo disse: ó, topo, irmãos. Quando eu falei com ele hoje, ele não vai dar certo. Ele disse: já está agendado desde aquele dia. Deus usa cada um, é vaso emprestado, é vaso emprestado. Eu não tenho nada, eu não sou nada, e eu não posso nada, mas eu quero vasos emprestados aqui. Me empreste vaso, me empreste vaso. Deus vai usar, Deus vai fazer. Glória a Deus. No fim do cativeiro, Deus derruba a Babilônia. No fim do cativeiro, Deus vai derrubar o que está desafiando a sua fé. No fim do cativeiro, eu vim aqui para profetizar o fim de um cativeiro aqui. Deus vai virar o cativeiro aqui. Deus derrubou a Babilônia no fim do cativeiro. No fim do cativeiro, Deus mandou um decreto por meio de Esdras e disse: quem é do Senhor, quem é povo do Senhor, suba e edifique uma casa do Senhor. Quem for de Deus, esse não é o momento de brincar nem de ficar distraído. Quem for de Deus, esse é o momento de se voltar para Ele. Existem pelo menos três grandes retornos: o retorno da construção do templo, o retorno da reforma espiritual e o retorno da construção dos muros. Cada personagem foi usado. Zorobabel foi usado, Esdras foi usado e Neemias foi usado. Mas aí, irmãos, Deus, Ele nos chama e diz assim: retornem para mim. Eu quero que vocês retornem para mim com a sua mente. Voltem para mim agora. Voltem para Deus agora com a sua mente. Reflita sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo
Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Capítulo 15. Que tinha um homem, um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo pediu para sair. Os irmãos sabem a história do filho pródigo, sabem? Mas eu vou dizer a você onde foi que veio um avivamento na vida dele. O avivamento na vida do filho pródigo não veio quando ele estava na casa do pai. O avivamento na vida do filho pródigo veio quando ele estava na postura, quando ele estava distante. Mas não veio porque ele estava lá naquele lugar. Veio quando ele refletiu, quando a mente dele se voltou para o pai, quando ele pensou no pai. Sabe qual é a minha oração para o desigrejar? Sabe qual é a minha oração para quem está afastado? Sabe qual é a minha oração para quem está aqui dentro e não está entendendo nada? Reflita, volte a sua mente, tire essa distração e arrependa-se do seu pecado, arrependa-se da sua vida espiritual fracassada, volte-se para Deus. Quando o jornalista, meu pai tem abundância de pão e eu aqui padeço de fome, levantar-me-ei, irei até meu pai e direi: pai, eu pequei, eu errei, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aconteceu o avivamento ali. Eu estou cansado desse avivamento. Avivamento do pulo, avivamento, irmãos, da movimentação, avivamento, irmãos, vamos aqui no final fazer um momento de louvor, vamos cantar, e aí depois todo mundo ficou com aquela sensação, aquele anestésico de que foi avivado, mas quando chega em casa, não continua o culto, não continua adorando. E se eu tiver uma mínima oportunidade de errar e de pecar, irmãos, depois de um culto, é por isso que eu tenho que estar com a minha mente voltada. Volte o seu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Eu quero as tuas emoções, eu quero os teus sentimentos, eu quero o teu coração. Mateus capítulo 15, verso 8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Você sabia que hoje no YouTube você pode pesquisar quais são os tons que emocionam? Tem algumas músicas que eu não canto, porque eu já sei que essa música faz o povo ficar melancólico. Está lá no YouTube, você pode pesquisar depois, tudo que eu estou falando aqui. Aí você coloca assim: tons que deixam as pessoas sensíveis e emocionam elas. Então o que é que as pessoas estão fazendo hoje? Elas não têm mais a vida de oração que tinham. Elas não tiram mais as músicas lá, irmãos, da alma, do joelho, sangrando. Não. Agora ela pega aqui uma IA, que eu não estou condenando a IA. A IA é muito importante para quem sabe trabalhar com ela. Mas ele pega ela e diz assim: ó, eu quero tal música, agora me dê agora. Aí eles colocam um tom que faz as pessoas se emocionar, e aí eles injetam aquilo. Aí as pessoas não têm vida espiritual, não tem mais vida, não tem mais o pensamento em Deus, o coração está distante. Aí eu começo a tocar aqui, aí daqui a pouco você, do nada você está aqui, aí você faz assim: vontade de chorar, não sei o que é isso, está acontecendo comigo, eu estou com vontade de chorar. Vontade de chorar sem arrependimento não vale. Aleluia! Por isso nós temos que voltar no nosso coração. Encerrando, voltem também aos bons hábitos espirituais. Hábito da oração e hábito da palavra. Precisamos voltar. E quando o Senhor dos Exércitos por 3 vezes foi citado: o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Você sabe como foi que Jesus venceu lá na tentação? Ele não venceu, irmãos. Ele cantou um hino depois. Os anjos chegou, consolou ele e cantou lá. Com certeza, deve ter adorado a Deus. A Bíblia diz que os anjos adoraram. Mas antes não, foi guerra. E na guerra, quando o Satanás vinha com a tentação, ele vinha com a palavra. Quando vinha com outra tentação, mas está escrito, ele disse: mas está escrito aqui também. Oração e palavra. Fechei a Bíblia e agora quero pedir permissão aqui para fazer só uma oração. Pode ser? Queridos irmãos, fiquem de pé, por favor. Voltem-se. Nós precisamos voltar para que Deus venha restaurar a nossa vida, a presença dele na nossa vida, restaurar a alegria, restaurar a direção, restaurar a proteção, voltar ao primeiro amor, voltar